deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Maravilha, se você puder, estiver com a sua Bíblia. Nós estamos falando sobre um texto e um tema muito importante. Hoje eu quero discorrer contigo nesse texto a partir de algumas coisas muito importantes mesmo. Tá? Eu gostaria que você tivesse claridade e disponibilidade na palavra da gente conversar. Estamos falando hoje a terceira parte que nós vamos conversar sobre o texto. Está comigo aqui? Isso, está aparecendo? Qual câmera que está aqui? Lá, beleza. Aí em cima? É isso, né, Caio? Ali, David, beleza? Aí, aqui está. Deixa eu ter que ficar aqui do lado, aqui mais para cá, pelo jeito aí. Vamos lá, a gente vai se acertando. É que a gente está ajustando a tecnologia aqui ainda, irmãos. E você sabe que tecnologia de vez em quando engana a gente, né? Mas, para quem está aqui, está tudo ótimo. Como não tem quase ninguém aqui, estamos só nós trabalhando, tá bom o som, né? Mas para as câmeras, talvez, tá dando certo aqui agora? Opa, é isso mesmo? Então tá bom. Veja aí, Caio, vai me acertando aqui. Se você puder, já vai com a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 5. Nós estamos falando nesse contexto desses dias sobre uma coisa muito importante a respeito da novidade que nós estamos tendo. Já ouvimos essa expressão por várias vezes, essa expressão que nos leva a pensar sobre o novo. E a grande questão, a grande pergunta para nós, é se esse novo, ele vindo, nós estaremos bem com ele ou não. Na semana retrasada nós falamos sobre o medo do novo. Se você quiser, essa mensagem já está nas redes sociais, já está no YouTube, tá, né? Medo do novo. Ouça lá, Deus pode falar ao teu coração grandemente, fazer com que você perca esse medo e que você desenvolva, se permita Deus trazer um novo, porque o novo é maravilhoso. Semana passada nós falamos sobre o abandono do velho para se receber o novo. Não dá para ter a incompatibilidade, é a palavra-chave de semana passada, que não dá para viver o novo ainda com as coisas velhas. Numa linguagem que nós falamos semana passada sobre isso, é aquela ideia de um pé na vida com Cristo e um pé na vida com o mundo. Um pé no novo mundo e outro pé no velho homem. Não dá para ter essa ação, essa discrepância, essa incompatibilidade, é evidente pela palavra, e falamos isso semana passada, nesse mesmo texto, onde a gente aprendeu aqui de Jesus, quando ele fala sobre essa parábola, e essa parábola de Jesus, ele traz esses ensinamentos. Deixa eu só me ajeitar aqui. Inclusive o texto semana passada, quando nós falamos sobre ele, texto de Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11, ele faz uma lista de coisas das quais o velho homem faz e nós não devemos fazer mais, praticá-las. E a gente encerrou semana passada com o texto de 2 Coríntios capítulo 5, 17, quando o autor vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Já passaram, não pode conviver mais o velho com o novo. O vinho novo não dá para ser colocado em odre velho. É isso que o texto nos ensinou e nós aprendemos semana passada. Mas hoje em especial, eu quero te convidar, já que a palavra de semana passada ela teve muito a ver com essa incompatibilidade. Se na semana passada a palavra-chave foi não tenha medo do medo, da semana passada incompatibilidade entre o velho e o novo, hoje a palavra que eu quero que você guarde como máxima para nós pensarmos é adaptação. Porque o Jesus, quando ele vai para o texto, e ele começa dizendo no texto, e também lhes disse uma parábola, ele vai dizendo no texto, ninguém que pega um pano novo, estou no versículo 36, também, ninguém tira um pedaço de uma veste, de um pano novo, e põe esse pedaço, esse retalho, em uma roupa velha, pois ele vai rasgar a nova,
para remendar aquilo que não vai dar validade, que é a velha. E ele continua dizendo: e ninguém também pega um vinho novo e pegando esse vinho, coloca em odre velho, pois o odre velho não suportará, rompendo-se e perdendo então o vinho novo, juntamente com o odre velho. O que Jesus está dizendo, depois dessas expressões, e que nós já falamos um pouco sobre ela, ele começa a usar essa expressão de adaptação, ou talvez um sinônimo dela, um ajuste, um acomodamento, uma adequação, uma justura, uma moldagem. Jesus está dizendo que quando o velho odre é colocado e o novo vinho é colocado, as duas coisas precisam se ajustar. Só que olha que interessante que Jesus está dizendo aqui nesse texto, é que esse processo de adaptação entre o vinho e o odre, precisa haver uma transformação evidente em um dos dois. E Jesus deixa claro aqui que essa adaptação que ele lança, essa adaptação no processo de envolver, de comungar, de amalgamar entre o vinho novo e o odre velho, é uma mudança radical. Você percebe que Jesus não está dizendo para nós que o vinho, que já falamos na primeira vez que falamos sobre esse texto, ele é o Evangelho, ele é a nova vida, ele é... Detalhe que Jesus está dizendo: quando as coisas precisarem ser ajustadas, moldadas, entre o vinho novo e o odre, a sua vida não pode ser a velha, porque vai ter problema entre ajuste, vai ter uma desconexão, incompatibilidade, e mais, o versículo 37 diz, o odre velho vai se romper por causa do vinho novo, e o vinho novo vai ser lançado no chão ao quebrar, a estourar as fibras de couro do odre, e você vai perder aquilo que era tão precioso, o vinho novo, ao ponto que também vai perder aquilo que você tinha como estimação, o odre velho. Ou seja, não adiantou nada a coligação, não adiantou nada o ajuntamento entre o novo, o vinho novo e o odre velho. Numa tradução mais tranquila, a gente pode dizer que houve um desperdício. Por isso que quando Jesus no 37 e no 36 ele diz, ninguém faz isso, ele está dizendo, gente, não tem ideia, não dá para fazer isso. Ele está dizendo assim, por favor, não façam isso, é um desperdício, é jogar dinheiro fora, é jogar vinho fora, é jogar odre fora, não faz, que não vai dar certo esse ajuste técnico. E tão interessante que Jesus fala isso, e a gente precisa entender, porque o vinho novo, já falei isso, só para você relembrar, o vinho novo que Jesus está falando, é um vinho ainda sem fermentação, e ele vai precisar ser colocado no odre, e o processo de fermentação começa a acontecer por causa das estruturas e das características do odre. Só que porque o odre é velho, a hora que começar a fermentar, romper e inchar, o odre não suporta e estraga, estoura, começa a furar, e o vinho começa a vazar, e você perde todo o processo. Por isso que a orientação é pegar o vinho novo, não um vinho, o vinho novo, sem fermentação, ou seja, sem nenhuma mistura, sem nenhum detalhe, sem nada que você possa anexar a ele, deu para entender? E coloque-o dentro de um odre novo, porque o novo resiste o novo, mas o velho não resiste o novo. Daí então, só para você entender esse desperdício, essa adaptação, eu quero conversar com você hoje, porque parece que o que a gente está vivendo nesse tempo presente é uma questão de muita adaptação. O que eu tenho visto, e aqui fico muito triste com essa problemática, desse ato de adaptação que nós estamos vivendo hoje, e que Jesus nos chama a atenção aqui, é que a gente parece que não entendeu que quem se adapta à Bíblia sou eu. Mas o que a gente tem visto é o contrário, as pessoas pegando a Bíblia e adaptando a elas. Já viram isso? Tanto que antigamente, o pessoal mais antigo aí que pode acompanhar o nosso culto, que acompanha o nosso culto, você lembra aquelas caixinhas de promessa? Lembra disso? Do tempo da Laura acho que tinha em casa, né, Laurinha? Pequenininha, carinha de nova, mas ó, tem estrada na igreja, né, Laurinha? Aquelas caixinhas de promessa.
Você não vai numa livraria evangélica hoje, nem naquela época você ia, e encontrava ali uma caixinha de deveres, né? Caixinha de obrigações, ou talvez caixinha de leis. Não, você só encontrava caixinha de promessa, e todo mundo gosta disso. Quem não gosta de acordar cedo e tirar um texto de uma caixinha e levantar assim, escrito assim no texto: o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Oh, aleluia. Horóscopo gospel, né? Eu preciso tirar um versículo, senão não vou bem hoje, né? Aí você vai lá, tira outro: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia. Aí você tira um outro que colocaram errado lá, Marcelo, tira assim: ama o teu inimigo e ore pelos que vos perseguem. Ixi, esse aqui não é para mim, deixa eu guardar. Aí pega o outro: nossa, errei o versículo, não é para mim esse. Não tem na caixinha de promessa esse, porque não é uma promessa. Isso é um compromisso, é uma transformação, é um estilo de vida. Mas a gente não tem, a gente seleciona. E eu conheço muita gente que olha para a palavra de Deus a partir dessa adaptação que você teve quando encontrou-se com Jesus, um novo homem. Mas parece que quando a gente olha para a Bíblia, a gente adapta a Bíblia a gente, ao jeito que eu gosto, ao jeito que eu quero, e não eu a palavra. Inversão. É o que Jesus está dizendo: o que se adapta não é o vinho que vai se adaptar ao odre, é o odre que tem que se transformar para se adaptar ao vinho. Há uma regra clara de onde tem que se mexer. Não é na palavra, é em mim. Não é no céu, é em mim. Não é nas estruturas da palavra de Deus, no Evangelho, ou até mesmo, me permita usar essa expressão, a igreja está tudo errado. Talvez não é a igreja, a instituição, qualquer que seja, talvez sou eu mesmo. E dessa feita, queridos, infelizmente, muitos estão pegando textos por conveniência. Alguns textos fora de contexto, e esses fora de ordem, e acabam trazendo para si, mas não lendo textos no seu contextos inteiros, e não entendendo o que a palavra inteira quer dizer para mim e para você. E aí nós temos algumas problemáticas nos púlpitos e nos tempos que a gente está vivendo. E você hoje, por causa da internet, desse boom da internet, você consegue achar pregadores, igrejas, mensagens de várias formas possíveis. E o que a gente tem percebido hoje é esses pregadores ou essas manifestações teológicas da graça barata, da hipergraça, da teologia ou do sermão ou da pregação que não fala exatamente toda a verdade, mas fala parte da verdade. Porque parece que há um esforço de muita gente, e eu não sei se você tem sido refém disso, em adaptar a palavra àquilo que você está vivendo. Por exemplo, eles falam meia verdade, com essa exigência do politicamente correto, eles falam um pouquinho para você entender, e devagarzinho vão falando, mas não falam toda a verdade. Ou talvez são expressões que querem favorecer apenas o ouvinte. Ou seja, se nós tivermos uma plateia aqui, 200 pessoas, irmãos e irmãs, e eu vou falar uma palavra e de repente, mas se eu falar isso, eles vão ficar tristes comigo. Se eu falar o que esse texto está dizendo, se eu ler esse texto, ele é forte demais, é melhor não. Porque o que parece é que as nossas plateias, as nossas multidões, ou parece que as nossas ovelhas, elas querem ter os seus ouvidos ajustados, os seus egos massageados. E aí o que tem surgido na nossa estrutura é o que Paulo estava falando em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu quero ler para você, se você tiver com a sua Bíblia. Olha o que diz apóstolo Paulo a 2 Coríntios, por favor, abra lá comigo, 2 Coríntios, o capítulo de número 4, eu quero ler com você para você entender, olha o que está acontecendo naquele tempo e se não é o que está acontecendo hoje. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Paulo falando a Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos, pelas suas manifestações e pelo seu reino, pregue a palavra, ou seja, desconjuro, quando ele diz, conjuro-te melhor, conjuro-te perante Deus e tal, ou seja, entenda claramente, Timóteo, sabe o que você tem que fazer? Diante de Deus que eu digo isso, diante de Cristo, aquele que há de julgar a todos nós, pregue a palavra, pregue a palavra, é o que ele diz mais, insta, quer seja oportuna, quer não, ou seja, se ela vai trazer dor para as pessoas ou não, mas pregue, se é para pregar, é para pregar a palavra. E ele continua dizendo, repreende,
exorta, corrige com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, corrige as pessoas a partir da palavra, da doutrina, daquilo que é ensino completo teológico. Mas ele continua dizendo, pois haverá, e eu acho que o tempo já é chegado, versículo de número 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, eu vou ouvir o que eu quero, eu vou numa igreja onde falo o que eu gosto, eu vou acessar na internet alguém que vai falar aquilo que mexe com os meus ouvidos e que me faz bem por dentro. É isso que ele está dizendo. Como que sentindo coceiras nos ouvidos. Já pegou o cotonete e começar, sabe aquele dia que você está com coceirinha no ouvido, assim meio ruim, está incomodando, e você pega o cotonete e faz assim, ai, que gostoso. A palavra daquela época que Paulo estava exortando a Timóteo, é que ela ia produzir isso nas pessoas. E olha o que mais, vou continuar o texto. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou sofismas, ou outras ideias, ou palavras que não são da palavra de Deus, e a gente vai se entregando porque o que a gente quer não é a palavra, o que a gente quer é o que nos faça bem. O que eu quero não é o vinho novo, mas eu quero alguma coisa que me faça bem, porque eu ainda quero ficar como um odre velho, e se o vinho novo me confrontar, eu deixo ele longe, porque eu prefiro viver como um odre velho. E eu não sei se você continua lendo o texto, mas olha para finalizar. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, ou seja, não se permita ser ajustado desse jeito que estão fazendo. E ele continua dizendo, suporta as aflições, faça o seu trabalho de um evangelista que é, e cumpra cabalmente o seu ministério, mas não abra mão disso por causa das pessoas. Esse texto é muito forte, eu gosto demais dele, porque esse mesmo texto de Paulo aqui a Timóteo, ele está dizendo para nós uma coisa muito clara, que eu sempre falo isso com a nossa liderança. Talvez quando a gente vai falar um versículo, uma palavra ou um texto, talvez seja duro para a igreja, mas é para ser assim, porque a palavra de Deus, ela não é chamada de almofada, a palavra de Deus não é travesseiro. O exemplo que foi chamado a palavra de Deus, qual é, meu irmão? Espada. Se fosse uma coisinha para afalfar os teus ouvidos, te dar coceira nos ouvidos, ou te dar uma alegriazinha, ela ia ser chamada de um travesseiro do Senhor. Não acredito que ia ser assim? Mas a palavra de Deus não é travesseiro do Senhor, a palavra de Deus é espada. Ela é mencionada isso por Paulo em Efésios, ela é mencionada isso por Paulo em outros livros, dizendo que a espada de dois gumes, quando ela chega, ela penetra, ela vai até o profundo, e é pela palavra que nós temos a autenticidade do vinho novo a chegar no odre velho e transformar, e um novo odre chegar e estar suficientemente capaz de receber o vinho novo. Por isso, queridos, infelizmente, esse antinomianismo é muito claro nos tempos que a gente está vivendo hoje. Essa postura que as pessoas estão fazendo, o evangelho se adaptar a elas, é mais antigo do que a gente imagina. Essa expressão que é contra a lei, é uma crença de que a lei moral, ou aquilo do Antigo Testamento, ou as coisas pesadas que a Bíblia traz, isso foi abolido, não precisa disso. É aquela ação partidária onde a gente pega o que a gente quer, e a coisa que não é tão boa a gente deixa fora. Inclusive diz que a lei não existe mais, mas aí você se esquece de Mateus capítulo 15, quando Jesus vai dizer, versículo 17, que ele dizendo bem claro, não penseis que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la, ou seja, o próprio Jesus está dizendo que todo o texto, a lei, os profetas, tudo isso faz parte e falam dele, e é para ele, e toda integralmente é importante. Por isso que o próprio livro de Timóteo vai dizer isso, Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, como eu gosto de dizer, até a capa, as vírgulas, os espaços que tem nela, de alguma forma é ação e utilidade nas mãos de Deus para falar ao teu coração. Mas querido, infelizmente, alguns não têm tido essa visão, e eu quero te chamar a atenção para isso. Primeira visão que eu quero que você entenda, mas qual que é essa ideia? Como eles estão fazendo essa adaptação? Pastor, eu creio na palavra, eu ouço a palavra, o senhor prega aí, está sendo uma bênção, glória a Deus, eu vou ler a Bíblia e tal, mas deixa eu deixar para você aqui algumas
informações importantes sobre isso. E a primeira, cuidado com as palavras, pregadores, igrejas, ou até homens e mulheres que estão fazendo esses elementos que eu vou mencionar aqui. E o primeiro deles, aquelas pessoas que querem adaptar o evangelho a elas, nos púlpitos, nas igrejas, elas raramente falam algo contra o pecado. Primeiro que eu quero que você guarde, a adaptação do vinho novo ao odre velho, ela surge a partir de algumas ações, e a primeira delas é quando eles não falam contra o pecado. Ou até mesmo, eles usam uma expressão para amenizar o pecado, já ouviram isso? Não é tão pecado assim. Isso não é pecado, naquela época era pecado, hoje não é pecado. Hoje não é bem assim, fica tranquilo e tal. E começam a amenizar e a tratar as coisas que na Bíblia está clara, dando um jeitinho para fazer uma exegese, ou poderia chamar, Marcelo, de exegegue, porque não tem nada a ver de estudo, o texto não diz isso, mas eles forçam o texto a falar aquilo que eles querem. Como esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu estava com um problema e eu estava lendo na Bíblia sobre fazer sexo antes do casamento é pecado. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho o quê? É pecado? Eu falei: se a Bíblia está dizendo, eu vou falar o quê? Que não é? Então, mas nesse tempo continua sendo pecado naquela época, hoje vai continuar até Jesus voltar. Se está ali, se não está, não é. Pastor, mas é difícil, né? Se fosse fácil, talvez não chamaria pecado, né? E às vezes a gente se perde nesse momento ou nessas intenções, porque nós não queremos ser confrontados pela palavra, nós queremos que ela adapte ao nosso coração. Se é esse o nível que você está, sinto em te dizer, talvez você não está entendendo que o odre velho precisa ser transformado. Talvez você precise parar e conversar um pouquinho com o pai, perguntar para ele: pai, será que eu sou odre velho? Será que quando falam de pecado, para mim eu fico chateado, fico incomodado? Eu tento ajustar um pouquinho, não é tão pecado, não é tão errado. É errado, é pecado e está errado, e é simples assim, ponto final. Não dá para colocar vírgula após esses elementos, é simples, fato e pronto. Uma segunda verdade que essas ações fazem, se a primeira é não falar contra o pecado, para não magoar as pessoas, para não ser politicamente incorreto, para não magoar, não, deixa assim, irmão, vamos falando devagarzinho, não, deixa Jesus trabalhar. Mas se perguntar para você, o que você diz? Então, é uma questão de ponto de vista. Se você está nesse meio de adaptação, cuidado, você vai perder, o odre vai perder, e o evangelho que um dia chegou em você vai se perder. O segundo é que esse tipo de comportamento de adaptação da palavra com a gente, ela vai contra o processo de santidade. Ou seja, as pessoas que querem fazer adaptação a isso, os pregadores, as comunidades, ou as falácias e sofismas dessa forma, elas não precisam tanto esse processo de santificação. Elas dizem claramente que esse negócio de, deixar de fazer não precisa, fica assim mesmo. Jesus já perdoou todos os nossos pecados na cruz, não precisa mudar, fica assim mesmo. Talvez essa graça barata ou algo assim, ele surgiu como pregadora tal da Gabriela, né? Eu sou assim, você sempre assim, não precisa mudar mais, Gabriela. Então não tem problema de mudança. Quando nós olhamos para a palavra, a gente percebe que existem posturas claras de quando a gente é restaurado, quando nós somos renovados, quando há uma metanoia na minha vida, de novo nascimento, eu começo a viver um processo de regeneração, justificação e agora santificação, onde Jesus vai começar a mudar o meu caráter, minha postura, tudo que eu sou, para que eu me pareça com Jesus. E esse processo de santificação acontece no caminho, quando nós encontramos com Jesus, e naquele caminho Jesus vai trabalhando com a gente, é o processo de santificação. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 17, versículo 17, palavras de Jesus quando ele diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, santifica-te. Mas às vezes a gente não prega, porque para se santificar, a gente tem que dizer para as pessoas, tem que mudar o seu jeito de ser. Como nós falamos semana passada, tem que deixar o seu velho homem, tem que deixar o jeito de falar, tem que deixar as redes sociais das quais você vive, tem que deixar os lugares onde você segue, tem que mudar a mentalidade, mas a gente não quer porque é duro demais, mas é santificação, é o que a palavra diz.
1 Pedro capítulo 1, versículo 15, vai dizer também uma expressão assim, escute isso: assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Como diz o texto do Antigo e o Novo, repetido no Novo Testamento, sede santos porque eu sou santo. Santidade, santificação. A identidade que eu tenho agora não é mais daquilo que eu sou, adâmica, mas é daquele que me criou, filho do Deus Altíssimo, parecido com Jesus. Outro texto da palavra, 2 Coríntios 7:1, diz assim: amados, vimos que temos essas promessas, por isso então, purifiquemo-nos de tudo aquilo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito, aperfeiçoando a santidade no Senhor. Ou seja, é muito claro os textos quando diz que a gente precisa mudar. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, esforcem-se a viverem em paz com todos e a buscarem a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Se você talvez se incomoda, ou se você não tem ouvido nenhuma palavra, ou os lugares que você frequenta, ou os ouvidos que você dá para esses discursos não falam sobre a santificação, sobre mudança de vida, talvez você está querendo adaptar a palavra a você, mas a palavra é bem clara: sem santificação ninguém verá a Deus. E o terceiro e último problema que às vezes a gente enfrenta, e aqui eu quero trazer um pouco mais de atualidade para a gente. Se o primeiro problema é que a gente não fala como pecado de pecado, a gente abrevia, ameniza, está errado. Isso é adaptação. Se a gente não fala sobre santidade, ser mudado, ser transformado, viver uma maturidade na vida, a gente está errado, não é palavra integral, é aquilo que eu estou adaptando a palavra a mim. E por terceiro, a gente ouve muitas vezes nesses lugares apenas palavras de motivações. Tanto que surgiu uma palavra positiva, ou de prosperidade, de triunfalismo, de sucesso. Inclusive se somou um pouco alguns coaches dentro do púlpito. E o púlpito não é mais um lugar onde você pega um texto bíblico, onde você faz uma exegese, onde você olha o texto, onde vai no original. Não, você precisa pegar aquele texto e falar de coisas boas para a pessoa sair dali assim, aleluia. Eu gosto de uma expressão, que vocês sabem disso, que não é minha, mas é de um pastor chamado Anderson, que ele diz: eu estava aleluiado, ou seja, ele ficou tão cheio de Deus, estava aleluiado. E eu gosto de falar aleluiado, mas é aleluiado pela palavra, e não por motivações, por sair daqui assim, opa, agora eu vou conquistar, como esses dias atrás uma irmã disse para mim: pastor, eu vou conquistar. Eu saí da igreja e relei a mão naquele carro, falei: esse carro será meu, em nome de Jesus, e vai colocando a mão nas coisas, e agora eu vou conseguir, porque eu saí empoderado. Falei: eita, que igreja essa irmã foi, Jesus? Mas hoje está assim, em qualquer lugar você encontra essa adaptação para que você se sinta bem. E aí quando essa palavra no teu coração não chega do jeito que você achou que deveria chegar, você se incomoda e fala: esse pastorzinho é meio brabo, né? Aí esse pastor, não sei, falou umas coisas ali difícil, né? Difícil. Esse dia atrás me falaram isso. Falaram uma palavra assim que eu tinha comentado, e falaram: pastor, você fala umas palavras difíceis. Mas não palavra difícil de intelectualmente ou diferente, mas dura a tua palavra. Quando ela disse para mim assim: pastor, dura é a sua palavra, hein? Na hora eu lembrei de Jesus, porque Jesus falou isso e as pessoas falaram exatamente de Jesus. Eu falei: opa, estou no caminho. Se aqueles que nos cercam entendem que dura é a palavra, então quer dizer que nós estamos pregando a palavra. E deixa eu te dizer algumas coisas sobre essas palavras de motivações. Já ouviu algumas frases do tipo: o homem é o centro? Palavras de motivações para você sentir-se bem. E bem demais. O homem tem o controle das suas decisões, ou das decisões de Deus. Quem manda em Deus é você. Já ouviram isso de alguns homens que se dizem pastores ou influencer? Não sei se a gente pode chamar isso, influencer, é isso, né? Na internet, pessoas que vão direcionar as nossas vidas. Você é o ponto fraco de Deus, já ouviu isso? É brincadeira, né? Você é perfeito. Um deles disse: se você é perfeito, eu vou te provar isso, que você vai sair daqui hoje sabendo que você não tem defeito algum. Eu falei: Jesus, como assim? Será que eu pensaria se estivesse naquele lugar? Será que eu entrei num curso de coach? Ou é uma igreja? Mas é uma cruz, não é uma igreja? Que coisa estranha.
Mas infelizmente essas coisas vão acontecendo, e a gente vai ouvindo e dizendo assim: é bom, pastor, mas é gostoso, olha essa palavra que gostosa, é verdade, mas ela está criando em você, em mim, em muitos de nós, monstrinhos onde estão só vivendo a partir de adaptação da palavra, e não a verdade integral da palavra na nossa vida. E olha só, para você entender algumas dessas questões. Algumas dessas comunidades, elas falam, alguns pastores desses, elas têm dificuldade de pregar sobre o inferno, dificuldade de pregar sobre reconciliação, dificuldade de pregar sobre arrependimento, pregam contra a instituição, pregam contra a igreja, pregam contra a contribuição, pregam contra as coisas, dizendo que tudo isso é ruim e que o que é bom é que Jesus as perdoe e só alegria vá viver sua vida e não queira mais nada com ninguém, nem com a palavra. Queridos, infelizmente eles estão se esforçando para fazer a Bíblia ser adaptada em nós. E esse esforço, sabe o que Jesus diz para nós a partir desse esforço? Por que tem gente que faz isso e tem gente que aceita isso? O profeta Oséias vai dizer isso bem claro, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. O próprio Jesus vai dizer isso em Marcos capítulo 12, versículo 24. Vocês estão errando, vocês estão tendo esses problemas porque lhes falta conhecer a palavra. Erreis não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Ou seja, nós estamos errando. Está cheio de pessoas falando e adaptando vinho novo com odre velho, porque do outro lado as pessoas estão ouvindo, não têm uma noção, não têm um conhecimento e muito menos um senso crítico de dizer: será que isso está na palavra? Como os bereanos de Atos capítulo 17, será que isso está na Bíblia? Vamos conferir se o que Paulo está dizendo é verdade ou não. E esse esforço não é de adaptar a gente ao Evangelho, mas é adaptar o Evangelho a gente. E o final do texto diz que o resultado disso é que ambos se perderão. Isso é o que mais me choca, e aqui eu quero partir para a última parte da nossa mensagem. O texto diz claramente que se você colocar um vinho novo num odre velho, os dois vão se perder. Você vai perder o odre, porque talvez você poderia usar ele para água, outras coisas assim. Então não era de tudo perdido. Poderia usar de alguma forma, mas colocou o vinho novo, já era o odre velho. E o vinho novo, que era tão importante, tão caro, tão esmero em qualidade, você vai perdê-lo porque ele vai se lançar no chão e os dois vão se perder. Sabe o que é isso na atualidade? É quando a gente adapta o Evangelho novo, o Evangelho com a minha estrutura de vida, eu vou ter alguns problemas que a gente está vivendo hoje grandemente. Primeiro, os desviados. Mais de 50 milhões de desviados no Brasil. Pessoas que um dia se encontraram com Jesus, mas elas não se encontraram com Jesus e permitiram que o odre dela, velho, fosse lançado fora e um novo odre adentrasse e permitisse que o novo vinho novo viesse. Não, elas pegaram o vinho novo e colocaram na sua própria estrutura de vida. Se rompeu e hoje não suportam mais nem o odre e nem o vinho. Se desviaram do caminho. Por quê? Vinho novo adaptado em odre velho. Você que talvez está desviado, Deus tem misericórdia de você, ainda te chama para perto dele. Mas desde o começo a mensagem foi muito clara. Não é do jeito que você está. É com arrependimento, com transformação, para você entender o vinho novo. Senão não vai funcionar. Um segundo problema de resultado disso é que a gente está cheio de irmãos e irmãs nas redes sociais, inclusive, simpatizantes do Evangelho. Já viram isso? Ah, eu gosto, jogador de futebol, artista, Big Brother, qualquer coisa, tem gente que gosta de Jesus. Jesus nunca chamou ninguém para servi-lo gostando dele. Tanto que no próprio Evangelho ele vai dizer: se você gosta mais dos outros do que a mim, você não é digno de mim. Ou seja, é para gostar dele não, é para amá-lo, é para morrer, é para pegar a sua cruz, negar a si mesmo. É esse o objetivo quando você quer seguir a Jesus, não é simpatizante. Porque o simpatizante, quando você diz alguma coisa mais dura, como aconteceu nos textos, eles dizem: é forte demais essa palavra em Jesus. Um abraço, estou indo nessa, hein? Foi bom enquanto durou. Até logo, tchau. E o terceiro grande problema são os convencidos. Aqueles que estão numa comunidade, estão numa igreja ouvindo, mas não têm a vida transformada. Foram convencidos do Evangelho, mas nunca convertidos pela palavra reveladora do Senhor Jesus.
Por isso, queridos, adaptar o Evangelho às suas vidas, ao odre velho, isso vai trazer problema, e o Evangelho é comprometido, e o resultado de tudo isso é que as vidas das pessoas lá fora estão fazendo com que a igreja, com que a palavra de Deus, tudo isso perca noção, perca credibilidade, perca poder, perca propósito, porque aqueles que vivem o Evangelho já não a vivem como odre novo, vivem ainda como odre velho. Por isso eu concluo para você ouvir, refletir e agir. 2 perguntas e 3 afirmações claras para a gente guardar. Primeira pergunta: por acaso você é daqueles que Timóteo tem na lista que só querem ouvir o que lhe agrada? Por acaso você é aquele que de repente em algum lugar, algum pastor, alguma palavra, algum texto, ela começa a chamar a sua atenção? Não gostei. Talvez você está querendo que tudo se adapte a você. Lembre-se, você não é o centro. A palavra de Deus, que revela Jesus, que deve ser o centro. Segunda pergunta que eu te faço: quando você ouve algo que é forte demais, qual a sua reação? Jesus em João capítulo 6, versículo 60 ao 66, quando falava exatamente essa expressão, quando ele disse, e alguns ouviram e disseram, isso é duro demais. O que você faz? Alguns falaram, é duro demais, mas para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, é duro, mas eu preciso passar por isso, que eu tenho consciência de que eu preciso ser transformado. Ou um outro caminho, é dura demais, então alguns abandonaram a Jesus. Qual caminho você tem tomado a despeito da palavra? Você quer que ela se adapte a você ou você se adapta a ela? Por isso, primeira verdade que eu quero que você guarde para ouvir, refletir e agir: a vida com Cristo deve ser integral. Ou você morre para si, morre para o velho homem, as coisas novas se façam na sua vida, ou você não encontrou com Jesus de verdade. Porque todos aqueles que na palavra encontraram-se com Jesus tiveram as suas vidas transformadas. Não é Jesus ser transformado na sua vida, é você ser adaptado à vida de Jesus, integralmente. O que você é, o que você pensa, e integralmente onde você vai. Se no trabalho, na escola, no jogo de futebol, ouvindo o time, torcendo para times, se tudo isso te tira da graça ou algo assim, você precisa parar de adaptar o Evangelho a você e se render ao Evangelho para que Deus transforme a sua vida integralmente. Segunda verdade: nós nos moldamos à palavra, porque a palavra permanece para sempre. O próprio texto vai dizer isso, que todas as coisas mudam, tudo passará, mas a tua palavra não passará. É ela que tem que trazer transformação e mudança para a gente. A adaptação é dela para mim, e não eu que pego e a adapto. Eu que me adapto a ela. Como dizia um autor, quanto mais leio a palavra, mais percebo que sou pecador. É essa a ideia que a gente precisa ter. E por último, permita que Deus lhe molde. Permita que Deus trate a sua vida e mexa nas estruturas mais profundas que você tem, que você acha que ninguém deveria ou não pode mexer. Permita. E você vai ver que é maravilhoso ser adaptado, ser mudado, ser ajustado pela palavra. Tudo ao seu redor vai ver que você mudou. Tudo ao seu redor vai perceber que você está transformado. Como diz Paulo, ainda estamos em obra. E eu quero desafiar você. Quem comanda a obra na tua vida? Você ou a palavra? Vinho novo ou odre velho? Abra a mão. Rasgue o coração. Fala, Senhor, eu não quero mais que as coisas se adaptem a mim. Eu quero ser transformado, mudado e moldado pela tua palavra. Não quero mais ajuste técnico. Não quero mais gambiarra. Ela é tudo em todos, e que ela seja tudo em nós.